Olá, querida família. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Dando continuidade ao livro Como Lapidar Filhos, da editora Árvore da Vida, chegamos à mensagem 2 com o tema A promessa de Deus associada à fé dos pais gera a salvação dos filhos. A Bíblia contém centenas de promessas. No que discerne aos pais, Deus também fez uma promessa maravilhosa a eles, a saber, salvar os nossos filhos. Em Atos capítulo 12, versículos 14 a 41, após sua primeira mensagem, o apóstolo Pedro explicou para os ouvintes e o que estava acontecendo era o resultado de uma promessa feita por Deus ao seu povo. Pedro continuou explicando-lhes que essa promessa de salvação estendesse e também aos filhos. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Assim, quando olhamos para nossos filhos, precisamos encará-los de forma diferente, não importando se são bons ou maus, extrovertidos ou introvertidos. Deus prometeu salvá-los. Para que nossos filhos sejam salvos, há duas combinações que têm de ocorrer necessariamente. Da parte de Deus, Ele precisa prometer e isso Ele já fez. E da parte do homem, é preciso o exercício da fé. Tenhamos clareza de algo: o problema nunca vai estar ao lado de Deus. Vamos conhecer 4 princípios básicos para salvar nossos filhos das garras de Satanás. Primeiro, Deus prometeu salvá-los e nós ainda não nos apropriamos dessa promessa. Precisamos crer na promessa de Deus e orar diariamente por Ele. É importante também falar a nossos filhos algumas palavras que permitam a Deus atuar em suas vidas. Desde cedo, precisamos dizer a eles: sabe, filho, você é do Senhor. Até para nós mesmos, precisamos dizer: eu cuidarei do filho que Deus me deu, para que um dia ele possa receber Cristo como sua vida. Podemos dizer para Deus também: Senhor, meu filho não pertence a mim. Lembra-te, Senhor, ele é teu. Guarda-o. Para Satanás, nosso adversário, temos de proclamar com confiança e ousadia e dizer-lhes: o centro do prazer do meu filho não é o mundo, do qual tu és o príncipe. Antes, Cristo é o centro da vida dele e tudo é para ele. Segundo ponto, após sabermos da promessa do Senhor de que nossos filhos serão salvos por ele, relaxamos. Simplesmente aguardamos passivamente esse dia chegar. Enquanto isso, Satanás usa o mundo com todos os seus recursos para poder seduzi-los. Se você fizer um levantamento das coisas arranjadas por Satanás para cativar os nossos filhos, certamente prostraremos de joelhos diante do Senhor, rogando-lhe desesperadamente por seu poder protetor em favor deles. Terceiro ponto: orar muito mais por ele. Se você orar, você verá um cenário iluminado, todo preparado para seduzi-los. É bem provável que com o exercício da oração, você tenha uma visão do mundo tenebroso que está à espreita de nossos filhos. Que essa visão não permita mais você passar um dia sequer sem interceder por eles. Às vezes, anunciamos e muito bem o Evangelho para tantas pessoas e pouco fazemos dentro da nossa casa. Se você tem um hábito de estar sempre em contato com a palavra de Deus e gosta de
praticá-la a outras pessoas, lembre-se, saiba que seu cônjuge e filhos também precisam de sua atenção espiritual. Muitas vezes expomos a Bíblia para os amigos, parentes e vizinhos e, infelizmente, em nossa casa ligamos apenas o televisor e colocamos o computador com acesso livre à internet para nossos filhos. Esse tipo de postura poderá custar-nos muito caro. Precisamos cuidar primeiramente de Jerusalém, isto é, de nossa própria casa, depois da Judeia, Samaria e dos confins da terra. Esse é um princípio bíblico que devemos praticá-lo. Quarto ponto, por vezes caímos em outro extremo, o de tentar saturar nossos filhos com longas mensagens bíblicas, utilizando termos difíceis, interpretações profundas, e nos esquecemos de apresentar com simplicidade, com brevidade, passagens básicas e importantes aos nossos pequenos filhos. A princípio, seria oportuno mostrar-lhes que eles foram criados como os pequenos vasos para conter Deus como vida. Que o Senhor produza mais fé em nós para que nos apropriemos dessa maravilhosa promessa e também nos conceda sabedoria e discernimento para podermos conduzir nossos filhos a Ele. Amados ouvintes, querida família, ao ler essa mensagem, eu pude tirar como exemplo que eu, como mãe, preciso seguir essas palavras maravilhosas com simplicidade, com brevidade, falar do Senhor para os meus filhos. Que essa palavra possa, querida família, te conduzir e te dê, e que ela possa abrir o teu entendimento de como conduzir e lapidar seus filhos. Deus te abençoe e até a próxima mensagem.